Dia 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos identificar esse estudo de hoje. Este é o nosso estudo de número 10. Vamos observar como escrever 10 em inglês. 10 em inglês, repete comigo. 10, 10, 10. Muito bem. E o mês que nós estamos é o mês de fevereiro. February. A data de hoje, que é o 14º dia do ano de 2024. Então, repete comigo primeiro aqui. Fevereiro. February. 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 A data, a gente já vai observar aqui embaixo como que ela vai ficar. E o ano, primeiro a gente vai falar 2000, repete 2000. 2000, 2000, 2000. E agora 24, 24, 24. E agora a gente vai falar tudo junto. 2024, 2024, 2024. Muito bem. Com essa pronúncia diária dos nossos estudos da palavra 2000, a gente vai acostumar bem a mente a utilizar as palavras 100 e 1000 corretamente. Essa é uma das confusões que passam na mente de nós brasileiros quando a gente ainda não está bem definido aquilo que é centena e aquilo que é milhar. Tudo aquilo que é de mil em mil, 1000. Tudo aquilo que é de 100 em 100, 100. E com esse treinamento em cada estudo nosso, a gente vai desenvolver essa habilidade na nossa mente. Aqui embaixo, o dia de hoje, quarta-feira. Lembra? A letra D é muda. Wednesday. 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 Embaixo, as datas. 14 e 14º. 14 em inglês. Primeiro escreve 4. For. E depois, no final, você coloca teen. 14, 14. 14. 14. E agora, o número de baixo, ele é muito parecido. Você vai repetir a escrita da palavra 14, mas no final ele vai terminar com essa letra TH, indicando que esse número está expressando ordem. Então, quando a gente se refere à data em inglês, vamos observar os números na forma ordinal. Como que é a pronúncia? Uma é 14, a outra é 14th, 14th, 14th. Tem esse toquezinho no final. Vamos... espirrei. Vamos colocar aqui agora como está o clima. The weather is... Hoje, não está escrevendo. The weather is cloudy. Hoje. The weather's cloudy. E a estação? The season is summer. The season is summer. Nós estamos falando que a temporada agora, a estação é o verão, e que o clima ele está nublado, cloudy. E vamos seguir nossos estudos. Nós estávamos aprendendo a como construir frases. Combinação de diferentes palavras. Então a gente aprendeu algumas palavras. A gente aprendeu os pronomes. Como fala eu, você, ele, ela,
ele e ela quando não é um ser humano, nós, vocês e elas e eles. Primeiro a gente aprendeu essas palavras aqui, nessa caminhada de construção de frase. E aí a gente combina essas palavras que está aqui, a gente vai combinar elas com verbos, diferentes verbos. A gente pode colocar aqui o verbo trabalhar, que é o work, o verbo cozinhar, que é o cook, o verbo amar, que é o love, o verbo beber, que é o drink, o verbo falar, que é o speak, o verbo correr, que é o run. Ou então o verbo ir, que é o go, o verbo consertar, que é o fix, o ensinar, que é o teach, o lavar, que é o wash, e o passar, que é o pass. Você pode criar uma frase em inglês combinando um desses pronomes que está aqui com uma dessas ações. Vamos colocar mais duas ações aqui no quadro. Não, não vamos colocar mais duas aqui, não. Vamos tirar essas daqui primeiro. Vamos deixar assim. E a gente vai colocar elas aqui do lado. Essas daqui. E a gente vai colocar mais duas aqui. Existem muitos outros verbos em inglês. Estes que estão aqui são exemplos das possíveis mudanças que irão acontecer quando você estiver fazendo uma frase, que a expressão dela esteja no presente simples, que é o present simple. O que seria isso? Seria você falar eu trabalho. Você vai falar eu trabalho. Você vai falar I work. E aí depois você complementa a frase. Eu trabalho hoje. Eu trabalho todo dia. Eu trabalho de segunda a sexta. Eu trabalho neste lugar. Então, você vai ter diferentes complementos para essa frase. Mas, começando a criação da frase, a gente vai falar eu trabalho. I work. Você trabalha. You work. Você quer falar que nós trabalhamos. Você vai vir aqui e vai falar we work. Vocês trabalham. Você vai falar you work. Elas ou eles trabalham. Elas ou eles trabalham hoje. Trabalham aqui. Trabalham naquela empresa. Trabalham muito bem. They work. É só você combinar quem está aqui do lado de cá. Mas, se você for falar que ele, ou então que ela, ou então ele e ela, quando não é um ser humano, trabalha, o trabalha vai sofrer uma alteração. Ele vai ganhar uma letra aqui, ó. Ele vai ganhar uma letra S. E ele vai passar a ser works. Se você estiver falando no pronome he, no she ou no it. Você vai falar que ele trabalha, é he works. Você vai falar que ela trabalha, é she works. Você vai falar que ele ou ela trabalha quando não é um ser humano, it works. E a mesma coisa vai acontecer para os outros verbos. Você vai falar eu cozinho, é I cook. Você vai falar que você cozinha, you cook. Mas se for que ele cozinha, é he cooks. Ela, she cooks. Ela ou ele, quando não é um ser humano, it cooks. Tem essa pequena diferença. Nós estamos falando aqui de frases afirmativas, ok? Deixa eu passar isso aqui mais para baixo e vou colocar mais essa informação aqui. Frases afirmativas. Por quê? Quando for negativa, quando for interrogativa, não vai seguir o mesmo padrão. A gente vai poder observar isso no decorrer dos nossos estudos. Você vai ver que a afirmativa é de um jeito,
A pergunta ou a negação é de outro jeito. Não é exatamente como a gente constrói na língua portuguesa. Então a gente vai primeiro observar, entender e aí sim conseguir se comunicar efetivamente nessa forma, nas três variações. Você vai poder reparar, lindas e lindos, que é um pouquinho diferente da língua portuguesa. Nada que o treino, a repetição faça a nossa mente acostumar com essa forma de comunicação, faça o desenvolvimento dessa habilidade. E você que está agora aqui estudando, através dessas aulas explicativas, desenvolvendo o seu conhecimento de inglês, você pode também, desde já, desenvolver a sua forma de falar, de se comunicar. Se você precisa para agora ou para ontem desenvolver essa habilidade, entre já em contato através do número de telefone que tem aqui na descrição desse vídeo e você solicita a realização de aulas particulares focadas na sua conversação e além de poder tirar todas as suas dúvidas que você tem em relação à língua inglesa. Ok? Vamos continuar aqui então a observação das aulas explicativas. O she, ela ama. Você vai falar she loves. Você vai falar eu amo, I love. Ele ama, he loves. Nós amamos, we love. Inclusive, eu vou trocar essa cor aqui. Não, deixa do jeito que tá mesmo. Se a gente parte para o verbo beber, mesma coisa. Eu bebo, I drink. Ele bebe, he drinks. Você bebe, you drink. Vocês, no plural, bebem, you drink. O speak, ele fala, he speaks. Ela fala, she speaks. Eu falo, I speak. Verbo run, verbo correr, ele corre, he runs. Você corre, you run. Ela ou ele corre quando não é um ser humano, it runs. Para esses verbos, os primeiros que a gente colocou aqui, a alteração que acontece é o S. E a gente aprendeu que esses outros verbos que estão aqui do lado, que não vai ser S. Aqui vai ser uma ES. E vai ser S para todos que estão aqui. Neste caso, desses verbos. Verbo ir. Eu vou, I go. Você vai, you go. Ela vai, she goes. Ele vai, he goes. Verbo consertar, nós consertamos, we fix. Eles consertam, they fix. Ele conserta, he fixes. Ela conserta, she fixes. Ela ou ele conserta quando não é um ser humano, it fixes. Eu ensino, I teach. Ele ensina, he teaches. Ela ensina, she teaches. Nós ensinamos, we teach. A alteração só acontece se for o he, o she e o it. Eles lavam, they wash. Você lava, you wash. Eu lavo, I wash. Ele lava, he washes. Ela lava, she washes. Ela ou ele lava quando não é um ser humano, it washes. Verbo passar. Ela ou ele passa quando não é um ser humano, it passes. Eu passo,
I pass. Nós passamos. We pass. Ele passa. He passes. Ah, mas por que, lindas e lindos? Esses verbos receberam uma ES e esses daqui não. Por quê? Porque aqui do lado, toda vez que você aprender um verbo novo, você vai aprender muitos outros verbos. E se esse verbo termina na letra O, ou então o verbo termina na letra X, ou então ele termina na letra CH, ou então ele termina na letra SH, ou então ele termina com duas letras S. Toda vez que acontecer isso, você vai colocar uma ES. A gente vai treinar outros verbos diferentes destes, porém, eles irão estar com essas terminações. E aí a gente tem que lembrar, quando tiver essas terminações, de colocar a letra ES no final. É assim que funciona na língua inglesa. E o verbo do lado aqui, o verbo jogar, que é o verbo play, e o verbo estudar, que é o verbo study, também vão sofrer a mesma alteração. Observe esses dois verbos, que uma característica similar entre eles é que ambos terminam com a letra Y. Mas vai passar algo diferente. Quando esse verbo termina na Y e antes dele tem ali uma vogal, e quando ele termina na Y e antes dele tem uma consoante. Esse fato faz com que a alteração seja um pouco diferente, igual a gente vai observar agora. Se eu falo eu jogo, eu toco, é I play. Você joga, you play. Se é ele joga, é he plays. Só colocar aqui uma letra S. Ou seja, se o verbo termina em Y e antes tem uma vogal, essa vogal aqui não faz exatamente nenhuma diferença. Ela não obriga você a usar uma outra regra. Você vai usar a regra geral, que é só colocar a letra S no final dos verbos. Mas, se esse verbo termina em Y e antes tem uma consoante, que é o caso da letra D, você vai falar eu estudo, você vai falar I study. Você estuda, you study. Mas a hora que chegar no ele estuda, que é o he, o ela, que é o she, ou it, o study, ele tem que perder a letra Y e ele vai ganhar ainda uma letra IES. Então nós temos que vir aqui no study, tirar essa letra Y daqui. E agora estaria correto. Vamos tirar a letra Y. Toda vez que você, lindo, lindo, aprender um verbo, e esse verbo terminar na letra Y, se você está escrevendo, ou se você está lendo, porque são nesses dois momentos que impacta esse conhecimento. Se você está vendo uma série, um filme, você está naquela fase de que você está realmente aprendendo a língua inglesa, e aí você está lendo, né, a legenda daquilo que está passando. Ou você está lendo um livro, e aí você percebe esse final, diferente do final que você está acostumado da letra S. Aí vai fazer a diferença para você realmente compreender o contexto. Se for um verbo com a letra Y e termina com ele tendo uma consoante antes da Y, o Y vai embora e entra uma letra IES. Já no play, vai ganhar só a letra S. E assim vai acontecer a mesma coisa para todos os outros verbos que você vai aprender na hora que você for escrever. Na hora que você está falando em inglês,
Essas percepções não ficam matutando sua cabeça. Você simplesmente fala. E o som é meio como se tivesse uma S no final das palavras, né? Plays, studies, goes, fixes, teaches, washes, passes, works, cooks, loves, drinks, speaks, runs. O som de S finalizando as palavras. Então, falando é muito mais fácil do que quando a gente está, por exemplo, escrevendo e deseja escrever corretamente e entender como está sendo escrito e o que é isso, o que é essa palavra. Muito bem. Nosso próximo estudo, a gente vai abordar outros verbos para a gente poder aplicar essa ideia aqui. Não vamos repetir esses verbos. Vamos fazer uma nova coluna de verbos aqui e a gente vai aplicar essas regras juntos, ok? Eu vou salvar esse material desenvolvido hoje. Foi um prazer estar aqui, conectado junto a vocês. Eu desejo a vocês uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã aqui novamente para o próximo estudo. Bye bye. Have you all a beautiful time. See you tomorrow.